Bora lá, galera, vamos continuar aqui resolvendo a parte de leis de Newton, né, que nós já começamos. Eu estou resolvendo a parte de testando seus conhecimentos, beleza? Então vamos lá. Questão 1. Quando uma pedra, lembrando que isso aqui é o volume 3 da sua apostila ainda, tá? Quando uma pedra atinge uma vidraça, qual força é maior? Aquela que a pedra aplica sobre a vidraça ou a que a vidraça aplica sobre a pedra? Lembra que quando você fala de leis de Newton, a terceira lei diz que as forças atuam em pares, né? Então você tem que dizer que quando a pedra atinge a vidraça, a pedra empurra a vidraça, logo a vidraça empurra a pedra. Eles formam par ação-reação. Por isso elas são iguais. Gabarito letra D. Beleza? 2. Um bloco de massa igual a 10 kg é submetido a duas forças perpendiculares entre si, cujos módulos são 3 e 4 newtons. Pode-se afirmar que o módulo da aceleração dessa partícula em metro por segundo é? Então, bora lá. Questão 2. Ele está falando aqui que uma partícula de massa 10 kg, então massa 10 kg, vai ser empurrado por duas forças, como está mostrado na figura. Esse desenho é um pouco estranho, tá? Esse bloco aí está um pouco mal colocado. Então imagina que, tudo bem, pode até ser um bloco, mas esse bloco não está no chão. Beleza? Porque se estiver no chão, a interpretação do problema muda completamente. Vamos imaginar que esse bloco está perdido no espaço. Beleza? Então aqui ó, vai ser aplicada uma força e aqui vai ser aplicada outra força, como está mostrando aí na figura. Então eu vou aplicar aqui uma força de 3 newtons e aqui embaixo uma força de 4 newtons. O que eu quero que você se ligue nesse tipo de questão sempre? Quando eu tenho duas forças em direções diferentes, eu já dei exemplos de mesma direção, né? Eu só troquei o sentido. Quando você tiver aqui direções diferentes, você sempre vai fechar um retângulo ou um quadrado e assim por diante. Isso aqui é chamado de regra do paralelogramo. E nós dizemos que a força resultante ocupa a diagonal desse retângulo, tá? Então isso aqui seria a junção das duas forças. Repara, a junção das duas forças é um vetor entre as duas forças. Tá legal? Então é como se ao puxar para a direita e ao puxar para cima, eu estivesse puxando na diagonal. Show de bola? Então, isso aqui virou um triângulo retângulo, que você tem que lembrar lá da matemática. Quando aparece um triângulo retângulo, eu acho que eu até falei com vocês sobre triângulo retângulo no início do ano, bem lá no início. Quando aparece um triângulo retângulo, muitas vezes você tem que calcular a hipotenusa dele. Então, a força resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a força em x ao quadrado, mais a força em y ao quadrado, que são seus catetos, né? O teorema de Pitágoras. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 16 mais 9, que é igual a 25. Logo, a força resultante é a raiz de 25, que são 5 newtons. Beleza? Então, ó, força resultante vale 5 newtons. Ah, mas Gabriel, ele não quer a força resultante. Exatamente, ele quer a aceleração. Só que a gente vai usar essa força resultante para calcular a aceleração. M vezes A. Força resultante, 5. Massa, 10. Aceleração, A. A aceleração é 5 dividido por 10. Esse 10 estava multiplicando, passou dividindo. Então, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Gabarito letra dado. Beleza? Vamos lá, próxima questão, questão 3. Certo astronauta com seus equipamentos pesa 800 newtons na Terra. Então, ó, o peso do astronauta é de 800 newtons na Terra. Considere que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado.
e na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Este astronauta na Lua terá um peso mole. O que acontece? Para eu descobrir o peso, esse aqui é o peso na Terra, eu preciso saber quanto é a massa, né? Porque eu sei que o peso é massa vezes a gravidade. Só que a gravidade da Terra é 10. Ou seja, a massa do astronauta é 800 dividido por 10. É igual a 800 kg. Ah, Gabriel, mas eu calculei aí qual é a massa do astronauta na Terra. Não, você calculou qual é a massa do astronauta em qualquer lugar. O peso depende da gravidade. Então quer dizer que o seu peso na Terra é diferente do seu peso na Lua, que é diferente do seu peso em Marte e assim por diante. Mas quando você fala da massa, a massa é uma coisa que não muda. Então a sua massa na Terra é a mesma coisa que a sua massa na Lua, que é a mesma coisa que a sua massa em Marte e em qualquer outro lugar. Lembra, a massa nunca muda. O que muda é a gravidade. Então já que eu descobri a massa, eu vou aplicar aqui, ó, peso na Lua é a massa vezes a gravidade da Lua. Então, peso na Lua é igual a massa, que é 80 vezes 1,6. Né? Então, peso na Lua vai dar pra gente aí 8 vezes 16 dá 80 mais 48, 128. 128 newtons. Gabarito, letra, bola. Beleza? Vamos para a próxima questão. Sobre um corpo de 2,5 kg de massa, atuam em sentidos opostos de uma mesma direção duas forças de intensidade, 150,4 e 50,4 newtons. A opção que fornece o módulo de aceleração resultante com o número correto de algarismos significativos é? Então toma muito cuidado com uma coisa. O que ele está dizendo para a gente? Numa mesma direção, porém em sentidos contrários. É como se esse aqui fosse o corpo. Para um lado eu fizesse 150,4 newtons e para o outro eu fizesse 50,4 newtons. Aqui o que nós vamos fazer é o que eu resolvi na nossa aula de teoria. Força resultante vai ser a força 1 menos a força 2. Então essa força resultante vai ser 150,4 menos 50,4. Então a força resultante é igual a 100 newtons. Beleza? Então força resultante, 100 newtons. Sei que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então vai ficar 100 é igual com a massa, 2,5, vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser 100 dividido por 2,5, que vai dar 40 metros por segundo ao quadrado. Gabarito, letra, bola. Questão 5. Um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante, fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A força aplicada ao carro pelos freios varia em newtons. Então, ó, questão 5 fala que a velocidade inicial do automóvel 72 km por hora. Velocidade final do automóvel, 0, porque ele para, né? Só que aqui eu quero que você guarde essa informação. A gente só trabalha em metros por segundo. Quando for dinâmica, é só em metros por segundo. Então, essa velocidade é a mesma coisa que 20 metros por segundo. É aquela história de dividir por 3,6. Certo? Então, vamos lá. Eu sei que... Deixa eu ver só o que ele quer a força. Eu sei que esse automóvel para em 10 segundos. Então, eu vou calcular quanto vale a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade no tempo. A aceleração vai ser 0, que é a velocidade final, menos 20, que é a velocidade inicial, sobre 10. Ou seja, menos 2 metros por segundo ao quadrado.
Descobri quanto é a aceleração. Agora eu calculo a força. Eu falo que a força é igual a massa vezes a aceleração. Força é igual a 1.200 vezes menos 2. Força resultante é igual a menos 2.400 newtons. Nesse caso, ele não quer o sinal, ele quer saber o valor que a força tem. O valor que a força tem, 2.400. Gabarito, bola. Beleza? Próximo. Questão 1. Agora nós entramos em atividades propostas. Só escrever isso aqui. Não vou resolver todas, certo? Vou deixar umas para vocês. Quando o automóvel com tração dianteira aumenta sua velocidade, os sentidos das forças aplicadas sobre o solo pelas rodas dianteiras e pelas rodas traseiras são respectivamente. Então ele quer saber para onde as forças atuam. Então é o seguinte, existe uma força chamada força de atrito. O que é isso? A força de atrito é aquela força que atrapalha o movimento, ela se opõe à movimentação. Então pensa que isso aqui seria o nosso carrinho, beleza? Tá feio, mas o importante é só representar. Então isso aqui é a roda, são as rodas, né, do carrinho. Quando o carrinho tem tração dianteira, significa que é a parte da frente que gera o movimento. Deixa eu mudar aqui, ó. Dianteira. Significa que você vai fazer força na roda da frente. Então, basicamente, o que acontece? Deixa eu botar o chão, né? Quase que eu esqueço. Tem que ter um chão. Então, acontece o seguinte. Quando você gira essa roda, quando o carro se move no sentido horário, essa roda se move no sentido horário, você está fazendo uma força para trás. Ok? Você está empurrando o chão para trás com a roda. Certo? Consequentemente, existe uma força chamada força de atrito. A força de atrito é para frente. Tá? E a força de atrito, deixa eu ver aqui, se ele quer exatamente a força de atrito. A força aplicada sobre o solo pelas rodas dianteiras e pelas rodas traseiras. Tá, beleza, certo. Então, ó, a força de atrito é uma força que se opõe à movimentação. Pensa no seguinte, eu tenho aqui uma caixinha e eu vou empurrar essa caixinha para a direita. Não é em qualquer solo que eu vou conseguir empurrar essa caixa. Pode ser que eu empurre no asfalto e esse objeto seja mais difícil de ser empurrado. Por quê? Enquanto eu estou empurrando com 50 newtons para a esquerda, o solo está atrapalhando com 20 newtons. Então aqui é como se eu estivesse aplicando somente 30 newtons. Eu perdi força. Quem reduziu a minha força? O atrito. Tá? Eu vou deixar isso aqui anotado para você. A força de atrito se opõe ao movimento. Beleza? Força de atrito se opõe ao movimento. Não esquece disso. Então, quando você empurra o chão para a esquerda, o atrito é para a direita. Agora, a roda de trás. Cara, a roda de trás não tem culpa de nada. Ela só é simplesmente puxada para frente. Por quê? Quem gera o movimento é a parte da frente, uma tração dianteira. Então isso tudo está puxando o carro para frente. Inclusive está puxando a roda para frente. Se essa roda está sendo puxada para frente, o atrito automaticamente é para trás. Não esquece. O atrito se opõe à força de movimento. Beleza? Então,
para trás e para frente, na roda dianteira e na roda traseira, gabarito letra A. Questão 2. No estudo das leis de movimento, ao tentar identificar pares de força, ação e reação, são feitas as seguintes afirmações. Ação: Terra atrai a Lua. Reação: Lua atrai a Terra. Perfeito. Então, se a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Primeira afirmação correta. Segunda. Ação: o pulso de um boxeador golpeia o adversário. Reação: o adversário cai. Não. A reação seria: o rosto do adversário golpeia o pulso, né? Porque quando eu bato em um objeto, é como se o objeto estivesse batendo em mim, devolvendo a força que eu apliquei. 3. O pé chuta a bola. Reação: a bola adquire velocidade. Não. O pé chuta a bola aplica a mesma força sobre o pé. Beleza? 4. Ação: sentados em uma cadeira, empurramos o assento para baixo. Reação: o assento nos empurra para cima. Essa aqui seria verdadeira. Verdadeira com ressalvas, tá? Porque a gente sabe que o que faz isso é a força normal. E a normal não é uma reação do peso. Beleza? Então aqui nós temos que 1 e 4. Show de bola? É isso, galera. Então vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, manda pra mim. Forte abraço pra você, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.